Ok, estamos de volta. Maldição, mito ou realidade? O pastor já está conosco. Tentar aguardar mais pessoas. Hilário. Tentar adicionar o pastor. Pastor. Estamos aqui, Mr. David. Sim, pastor. Voltando à explanação, paramos na transferência da responsabilidade. Pois é, eu dizia que esta aqui, essa teologia de maldição hereditária, eu chamo de teologia da transferência de responsabilidade. Porque eu vejo que fica muito mais fácil, e é o que tem acontecido nos dias de hoje, fica muito mais fácil nós fazermos pouco esforço e atirarmos a responsabilidade sempre para outra pessoa, dizendo que não, o meu tataravô fez, o meu bisavô fez, o meu tatatá fez. Então, quer dizer, nós ficamos limpos na história, ok? E atiramos toda a culpa para quem até, se calhar, nem está mais em vida. É mais fácil. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, para além dessa passagem de Ezequiel que nós lemos, nós vamos ver em Romanos, no seu capítulo 14, Romanos, no seu capítulo 14, e como eu disse, eu gosto de abrir a Bíblia para não ficar que são palavras do pastor Gil, não, são palavras de Deus. Então está aqui. Romanos, no seu capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em outras palavras, Paulo está a dizer, olha, não adianta vocês ficarem a falar porque foi A, foi B, não. Você vai pagar por aquilo que você vai a fazer. Você será julgado por aquilo que você está a fazer e não será julgado pelo pecado de outro. Então, essa questão de maldição hereditária, ela é transferência, né? Muda-se o termo, fica transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. E é o que Adão fez no Jardim do Éden. Adão disse, Deus, é a mulher que você me deu. Ele transferiu a responsabilidade que Deus tinha dado a ele. E depois, Eva falou, é a serpente que me enganou. Também tirou a responsabilidade dela. E a serpente, como não tinha ninguém para culpar, ficou calada. Porque se tivesse alguém, também iria culpar. Eu acredito, não é? E essa é só uma conjuntura, né? Estou a conjunturar, isso não está na Bíblia, nem diz. Que se calhar se Adão naquele momento se arrependesse, reconhecesse a sua falha, o seu erro, se calhar não seriam expulsos do jardim. Estou a conjunturar. Estou a conjunturar. Mas não houve arrependimento da parte de Adão, porque ele atirou a culpa para outra pessoa. E tem pessoas que estão a viver uma vida de maldito ou debaixo de maldição, se possa assim chamar. Porque em vez deles endireitarem a sua vida, em vez deles endireitarem o seu caminhar com Cristo, em vez deles deixarem o pecado, deixarem a má vida, deixarem aquilo que tem lhes afastado de Deus, eles gastam tempo gritando aí, indo para sessões de libertação do avô, do tataravô, e não acontece nada na vida deles porque eles estão a perder tempo. Não é? E Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Tem muito sacrifício aí de tolo que não está a lado nenhum. Entrega a tua vida a Cristo, rende-te ao Senhor, entrega a tua vida a Cristo, deixa Cristo tomar conta da tua vida, deixa Cristo endireitar a tua vida, deixa a cruz fazer sentido na tua vida, ser o modelo para a tua vida,
e você vai ver que não tem maldição hereditária nenhuma na tua vida. Sim, pastor. A pergunta da irmã Selma, depois também estarei fazendo a leitura da pergunta da irmã Mari, de novo. Estou a tentar procurar aqui tanta conversa. Está aqui. Ela pergunta: os acontecimentos que chegaram à família de David, por ele ter tomado a mulher de Urias, é caso de maldição hereditária ou transferência da responsabilidade? No caso de Davi, especificamente, nós vamos olhar que a única responsabilidade que foi dada a Davi foi a questão do próprio filho. Do próprio filho. Agora, o que foi sucedendo na família de Davi não é uma questão do pecado de Davi com a Betseba, não. Betseba. Não. Era o estilo de vida de Davi. Então, nós não podemos confundir as coisas. Olha só uma coisa. O que Davi estava passando na sua família? Ok? Porque você precisa entender uma coisa. O que aconteceu com Tamara? Foi violada pelo seu irmão. Pelo irmão. Ok. Por que o seu irmão violou Tamara? Porque o seu irmão tinha na mente, ok, que toda mulher que lhe passar a vista e ele desejar, ele tinha de possuir aquela mulher. E ele aprendeu com quem? Aprendeu com Davi, pai dele. Porque toda mulher que passava perante Davi, e Davi fosse desejar aquela mulher, Davi tinha aquela mulher para ele. Então, nós não podemos confundir, não é, questões como essa como maldição. Isso aqui não é maldição. Isso não é transferência de responsabilidade. Isto é o resultado da semeadura. Porque Davi ensinou. E eu gosto de dar esse exemplo com o meu filho. Eu tenho um filho que tem 6 anos de idade. O meu filho, tudo que ele brinca é de igreja. O meu filho brinca de igreja. O meu filho, quando nós temos os nossos cultos domésticos aqui, não é culto doméstico, estamos a orar, o meu filho passa em cada um de nós impondo as mãos. Ele impõe as mãos. Ok? Tudo isso que o meu filho faz é resultado daquilo que ele vê o pai a fazer. Ok? Certo. Então, isso aqui, eu diria que é aquela transmissão, não é, de hábitos e costumes que existe numa família. Ok. E você vai ver o teu pai a violentar a tua mãe domesticamente, pancada, chapadas e pronto, isso aqui para a realidade angolana muito, acontece muito. Amanhã você não vai dizer que é maldição se o filho deste homem também espancar a sua esposa. Ok? Não vai dizer que é maldição. Não. Isso é que é transmissão de hábitos e costumes. Então, isto é que foi acontecendo dentro da família de Davi. Não é uma questão de maldição hereditária. Maldição hereditária não existe. A Bíblia não dá bases para a maldição hereditária. A Mari perguntou, pastor, se considera que muitas das pessoas que acreditam na questão de maldição hereditária deve-se à falta de conhecimento? Olha, a base de toda essa nossa conversa é a falta mesmo de conhecimento. É a falta de conhecimento. Por isso é que Oséias ele vai dizer, não é? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. E Oséias ele continua dizendo, porque, não é? Os que detinham conhecimento não passaram conhecimento. Então nós temos aqui duas questões. Temos a questão do povo de Deus ser preguiçoso e não buscar esse conhecimento. E temos a questão de líderes
se aproveitarem da ingenuidade do povo de Deus, não passarem conhecimento com o propósito de reter essas pessoas. Porque se você for analisar, e nós aqui em Angola temos muito, os famosos cultos de libertação. Certo. Temos os famosos cultos de libertação. Temos muitos. E você vai ver que é uma diferença abismal com a aderência dos cultos de libertação com o culto de ensino da palavra de Deus. Okay. E que quem detém esse conhecimento, ele não quer passar, por quê? Porque no culto de libertação ele vai ter uma oferta grande, porque no culto de libertação ele vai ter muitos crentes, muitas das vezes, achando que estão a passar num processo de libertação e por aí ficam como que agarrados aos pés do pastor, não é? Ficam refém deste pastor ou daquele servo, não é, que faz esse trabalho. Então isso convém para muitos líderes. A falta de conhecimento é que tem originado tudo isso. Ok. A Mária te disse já, amém, bem entendido, pastor. Mas, pastor, tem mais uma questão. Ainda estamos na situação de maldição hereditária. Yes. E eu pude perceber que é responsabilidade, é mais ou menos, né, transferência da responsabilidade. Mas, pastor, tem aquela situação que é uma realidade principalmente em África, né? Eu vou especificar Angola, onde eu já tive algumas experiências, já vivemos algumas experiências. Famílias há que o avô teve um problema, né? Por exemplo, uma família em que, por exemplo, as meninas não podem conceber. E acontece, mesmo estando em Cristo, mesmo estando na igreja, a frequentar a igreja, as pessoas convertido a pessoa. Eu já vi, por exemplo, a realidade assim de muitas pessoas. Mas não sei se aquela maldição se é um pecado, eu não sei como descrever esse caso. Mas essa situação acontece, tipo, a mãe não concebe, a filha ou a sobrinha não concebe, a tia não concebe, numa família mesmo, tipo, acontece, mas as pessoas estão em Cristo, não conseguem conceber, tem muitas dificuldades. Pastor, isso é maldição? Como é que eu posso descrever essa situação? Como maldição, como transferência da responsabilidade? Porque isso acontece muito em Angola. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte: nós precisamos entender que desde o princípio nós estabelecemos aqui uma verdade. Maldição, ela existe. Ok? Maldição, Sim. ela existe. Então, nós não podemos tirar isso do nosso prisma. Maldição, Certo. ela existe. Agora, o que nós estamos aqui a debater é maldição na vida de quem tem Cristo Jesus. Sim. Ok? Quem Certo. tem Cristo Jesus. Essa maldição, ela não é transmissível para quem tem Cristo Jesus. É o que Ezequiel está aqui a dizer, que não vai ser o pecado do pai que vai matar Certo. o filho, mas vai ser o pecado do filho que vai matar o próprio filho. E vai ser o pecado do pai que vai matar o próprio pai. Agora, se existe uma maldição sobre a tua família, Certo. ok? Ela não é porque amaldiçoaram o teu pai e assim você também apanhou. Não. A maldição foi lançada sobre a tua família. Agora, quem sair da escuridão e estar em Cristo Jesus, ainda que os outros forem atacados por essa maldição que está sobre a tua família, você não vai estar porque você já está em Cristo Jesus. E essa maldição não vai atuar na tua vida. Então, é isso que eu quero que entenda. A maldição existe, porque nós não estamos a falar que a maldição não existe. O que nós estamos a falar é que não existe maldição hereditária. Não existe algo que foi lançado para mim, ok? E que o meu filho é que vai morrer com aquilo que foi lançado para mim. Não, não.
E tem uma irmã que colocou aqui, 2 Samuel 12, 12, certo. Uhum. versículo 10. Olha, Certo. esta maldição, ela foi colocada sobre a família de Davi. Não foi no Davi, foi sobre a família de Davi. Agora, por quê? Por causa do ato, ok, que Davi cometeu. Mas você precisa entender o seguinte, e eu que eu falei anteriormente. A pessoa tem uma opção entre seguir o bem ou seguir o mal, ok? E dependendo Certo. dessa opção, ela vai permitir que essa maldição atinja a sua vida ou não atinja a sua vida. Se essa maldição atingir a minha vida, é porque eu dei lugar, não foi porque o meu pai deu lugar. Ok? É Ok. porque eu dei lugar. Eu dei lugar, não foi porque o meu pai deu lugar. Agora, se você vai me dizer, ok, mas quem cometeu o pecado foi Davi. Sim, foi Davi que cometeu o pecado. Mas eu não vou morrer por causa do pecado de Davi se eu estiver em Cristo Jesus. Ok. Você como pai, vamos dizer uma coisa. Vou colocar aqui algo que talvez vai se assemelhar um bocadinho com essa questão para melhor perceber. Você é o pai de família, Certo. ok? E você é viciado em drogas. Você é viciado em jogos, ok? Uhum. Você pega o teu salário e atira nas drogas. Perdes todo o salário nas drogas. Quem vai passar fome? É só você? Da família também. Obrigado. É exatamente essa questão. E tem até um texto bíblico, pastor. Se eu tiver alguém que trabalha nessa família e pode se sustentar, essa pessoa vai passar fome? Não, não, não. Então, essa é a questão da maldição. A maldição, ela atinge aquele que dá espaço para essa maldição atingir na sua vida. É o meu pecado que vai me levar com que esta maldição atinja a minha vida. Porque nós precisamos entender uma coisa, Nelson. Só o fato de você estar em vida, de você ter Certo. sucesso na tua vida, de você ser cristão, você acha que não tem pessoas que querem o teu mal? Tem muita Tem gente, muita gente. tem muita gente que quer o teu mal. Mas não acontece por quê? Porque você está protegido. Certo. E essa maldição, quando o teu filho nascer ou a tua família estiver constituída, as mesmas pessoas vão dizer, espero que o Nelson não se dê bem, que os filhos dele não singrem na vida. Está entendendo? Certo. O desejo é atingir você, mas ele já está a colocar a família no bolo. A maldição não é tua, ele está a colocar a maldição na família. Se o teu filho der lugar, o teu filho é que não vai suceder na vida, não vai ser você. Ok. Pastor, eu acho que a confusão acho que a confusão que muitos temos feito é acerca de a maldição que é lançada sobre a família. Nós confundimos que é maldição hereditária. Acho que é a confusão que acontece. Pois, é exatamente isso. Porque se você ver aqui, você vai dizer, não se apartará, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher, não se apartará sobre a tua casa. A Bíblia não vai dizer não se apartará sobre a tua vida. Porque para se tornar uma maldição hereditária, tinha que ser sobre a vida de Davi, ok? E que os filhos fossem pagar. Mas a Bíblia vai dizer, não se apartará sobre a tua casa. Sobre a tua casa. Ok? Ok. Uhum. Dentro desta casa, nós vamos ver que Salomão foi próspero. Onde é que está a maldição hereditária? Uhum.
é na mesma casa. Certo. Absalão foi morto, mas Salomão foi rei. Estima-se Ok. que sobre essa terra não passou ninguém com mais riqueza que Salomão. Se isto é maldição, eu tenho a certeza que muitos gostariam desse tipo de maldição, de ser o homem mais rico da face da terra. Mas por que não atingiu Salomão? Porque Salomão entregou seu coração a Deus. Salomão entregou seu coração a Deus. Diferente de Absalão, que preferiu se rebelar. Uhum. Ok, pastor, pelo menos eu consegui compreender, porque até eu fazia essa confusão de maldição hereditária e tipo, achava mesmo que isso funcionava, porque muitas famílias, por exemplo, que foram lançadas maldições e nós conseguimos maldição e nós conseguimos dar conta, por causa a mesma situação acontece com o pai, acontece com o filho, acontece com o sobrinho, com o tio, com o primo. Mas desde que uma pessoa, por exemplo, se desmembra daquele meio ou entrega a vida para Jesus, a maldição já não atua, já não acontece mesmo. Eu, pelo menos, já vivi muitas vezes isso, quer dizer, já vi muitas famílias nessa realidade. Então, era essa confusão que nós fazíamos, se é hereditária ou não. Então, E deixa agora, de... graças a Deus. E há questões dessa, ok? E há questões dessa que nós precisamos também entender. Por exemplo, nós aqui em África, em Angola, e principalmente quando vêm pessoas de fora da capital do país, nós sabemos que temos muita dificuldade em ter um conhecimento exato sobre algumas coisas. Certo. Okay? Teve uma situação de ter 2 irmãs ou 3 irmãs que não conseguiam conceber. Uhum. E esse pessoal começou a ir nos quimbandas, começou a ir nos adivinhas, começou a ir nesses caminhos que, Nicolau, você sabe o que eu estou a falar, porque é a realidade aqui do nosso país, não é? Certo. Mais ou menos. Certo. Ok. É a realidade africana. Então, mas o que aconteceu? Uma das filhas que conseguiu se ingrar um bocadinho na vida e conseguiu estudar e sobrepôs-se um bocadinho. Depois do casamento, ela e o esposo, que já eram mais mente aberta, foram procurar os médicos, foram fazer consultas e saber. E viram que ela tinha, eu acho que quisto ou mioma ou coisa assim do gênero, e que estava de tal maneira que impedia com que ela engravidasse. Uhum. E ela foi tratar aquele assunto e acabou tendo criança. Enquanto que as outras irmãs não tiveram criança, ok? Porque sempre acharam que fosse feitiçaria, que fosse macumbaria, quando na verdade não era nada disso, não era maldição, não era feitiçaria, não era macumbaria. Era um caso de ir ao médico. Uhum. Sim, porque nós às vezes, uma criança nasceu, não é? Com sífilis, ou sob efeito, porque o pai tinha sífilis, ou a mãe tinha sífilis, e começa logo a dizer, isso é maldição, isso não é maldição, isso é coisa de um médico. E nós, africanos, muitas das vezes, confundimos enfermidade normal que devia ir para o médico, nós achamos que não, é maldição, porque o primeiro também nasceu assim, o segundo também nasceu assim. Mas você já tentou ir ao médico saber por que eles estão a nascer assim? Não é maldição, é doença. É questão de se tratar. Então, só para dar um Realmente. cheiro nesse aspecto, porque nós também temos muito dessas situações. Não, tem. E é mais uma situação que é aquilo que o pastor disse, que a base é mesmo o conhecimento. Muita gente se perde por falta de conhecimento. E conhecimentos, eu pessoalmente também tinha essa dúvida. Eu achava que era maldição, quer dizer, o termo seria senão maldição hereditária. Porque sai dos pais para os filhos, dos avós, os nossos ancestrais, vêm descendo, mas se calhar é uma palavra que foi lançada para a família toda e aquilo vai continuar, porque a família até
até que alguém, por exemplo, se encontra alguém e corta aquela maldição. Mas, pastor, como, por exemplo, as pessoas que são jogadas, por exemplo, as famílias, por exemplo, que são jogadas a maldição, por exemplo, como fazer, por exemplo, para retirar aquela maldição no seio da família? Cristo Jesus. Amém. Não tem outro caminho. Cristo Jesus. Uhum. Porque nós lemos aqui ao longo da nossa conversa, nós lemos que ele se fez maldito por nós. Uhum. Ele levou consigo aquilo que era para nós. Então, a única forma de nós beneficiarmos disso é nós rendermos as nossas vidas a Cristo Jesus. Porque as coisas espirituais, elas precisam ser tratadas no foro espiritual. E a coisa Uhum. física precisa ser tratada de forma ou no foro físico. Ok? Uma enfermidade no corpo, eu vou para a igreja, o meu pastor ora para mim, ok? Mas eu vou ao médico. Porque para isso é que Deus deu sabedoria para que tenhamos médico. Isso não é falta de fé e não é pecado. Não, não, não. Porque se fosse pecado ir aos médicos, Deus não teria dado sabedoria para que esses homens se tornassem médicos. Ok? Agora, a minha fé vai me levar com que o meu pastor ore por mim. Deus pode curar instantaneamente, como também ele pode curar através dos médicos. Ok? Amém. Então, essa questão de maldição é uma questão espiritual. Você não vai resolver essa questão num foro físico. Não vai. Você vai ter que resolver essa questão no foro espiritual. E quem é que pode quebrar maldições? Jesus Cristo. O sangue de Jesus quebra toda maldição. O sangue de Jesus quebra toda maldição. E um Certo. exemplo rápida em entendermos é a questão do Egito. Certo. Aquilo que nós chamamos de praga são maldições. São maldições, porque praga, maldição, é maldição que foi lançada sobre o Egito. Ok? Certo, Mas pastor. o que acontecia para o povo de Deus? Nenhuma daquelas pragas ou maldição atingia o lugar em que estava o povo de Deus, aquele povo que estava debaixo da proteção de Deus. E a última maldição, que é a morte dos primogênitos, Deus, naquele momento, já estava a nos ensinar o que viria a acontecer, que é o sangue sobre os umbrais, não é? Certo. Da porta de toda aquela casa onde havia Deus, onde havia pessoas que temem a Deus. E o que aconteceu com aquele espírito de morte? Aquele espírito de morte teve que pular aquela casa. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue da ovelha, que estava a representar o sangue de Cristo a partir do Calvário. Então, a única forma de nós quebrarmos essa maldição nas nossas vidas é nós trazermos as nossas vidas Amém, pastor. da cruz. Porque é aquele sangue que quebra toda a maldição. Amém, pastor. Amém. E aí, excelente resposta, pastor. Eu garanto, eu vou sempre repetir, eu garanto que eu não tinha essa informação até agora. Não tinha mesmo essa informação. E Deus seja louvado pela vida do pastor. E eu acredito que tem muita gente aqui também que estava com a mesma situação como a minha. E graças a Deus conseguimos entender que maldição hereditária não existe, né? Mas que existe maldição nas famílias. A maldição pode ser lançada por uma pessoa ou para duas pessoas, para uma família e muito mais. Então, eu sou muito grato mesmo por ter aprendido mais uma vez com o pastor. Agora, tem aqui uma outra questão. Eu tenho aqui uma irmã que diz: paz do senhor pastor e moderador, tem uma questão, não sei se já foi respondida. Alguém que tenha sido amaldiçoado desde o ventre e vem a Cristo, automaticamente a maldição é quebrada? Automaticamente. Sabe uma coisa, Nelson? Eu gosto de dizer à igreja aqui em Angola, aqui em Luanda, né?
a nossa igreja, eu gosto de dizer assim, se te pedissem para você trazer aqui $5.000, ok? Para que a tua Certo. maldição, para a maldição na tua vida fosse quebrada, você traria. Se te pedissem para você andar de joelho, não é? Da samba até a marginal, da marginal até você iria fazer. Agora, como Cristo só está pedindo que você o aceite como Senhor e Salvador, você está achando que isso é muito fácil, então isso faz a pessoa às vezes não acreditar, porque acha que é muito fácil. Não, não pode. Não, não pode. Só isso? Não, não pode. Por quê? Porque nós estamos a vir, ok, de hábitos e costumes, onde tudo requer sacrifício. Certo. Muitas das nossas famílias foram em casas de quimbanda, onde pediram galinha, onde tiveram que matar galinha, onde tiveram que levar saco de arroz, saco de não sei o quê, onde tiveram que levar grades de cerveja, onde tiveram que levar caixas de vinho e um monte de coisa. E o pessoal foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Então isso criou uma cultura em nós que tudo de bom como benefício para as nossas vidas não pode custar só o facto de eu aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque muitos não vivem essa bênção por não acreditar nisso. E tudo que Deus nos pede é que nós o aceitemos como Senhor e Salvador da sua vida e que nós andemos não mais segundo os nossos estatutos, não segundo a Amém. carne, mas segundo o Espírito. Amém. É isso, é só isso. Está quebrado, automaticamente que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Agora, se você me dizer que uma nova criatura pode ter problemas de uma criatura antiga, então tá bom, isso é a tua crença, mas a minha crença é que a nova criatura, tudo está novo. Amém. Amém. Pastor, aqui a irmã Selma perguntou, pastor, se eu orar por uma família que está sob maldição, será que é suficiente para ajudar ou é relativo? Ou a família, nesse caso, tende a aceitar Jesus como Senhor e Salvador? A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Uhum. Então, a responsabilidade não é transmissível. Ok? Uhum. Transmissível. O que você pode fazer é orar para que essa vida aceite Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se confessares com a tua boca e creres no teu coração. Então, isso é um trabalho que é intransmissível. Eu é que tenho que fazer. O meu filho, por mais que ele goste de cantar hinos, por mais que ele goste de brincar de igreja, mas vai chegar um momento que ele próprio vai ter que tomar a decisão dele. Ele não vai no céu por ser filho de pastor. Não, ele vai no céu porque ele creu e confessou. Amém. Então, há questões que são intransmissíveis. E essa questão de fé, essa questão de Cristo, essa questão espiritual é transmissível, porque nós é que temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É a mesma coisa o que a palavra de Deus nos fala, né? Na oração do Pai Nosso, diz que nós devemos perdoar, não é, a transgressão de outros para que a nossa transgressão também seja perdoada por Deus. Amém. Então, é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Nós podemos orar sim para que Deus, não é para que o Espírito Santo convença essa vida e essa vida venha para Cristo. E temos que levar a palavra, porque é a palavra que vai libertar. A palavra Amém. que vai libertar. Uhum. Porque, pastor, eu não sei, a partir do momento em que o pastor estava aqui a explanar, veio-me na ideia a imagem de uma história que nós vivemos em Cabinda, de uma família. São duas irmãs e o irmão deles é um amigo nosso e ele já era convertido. Só que as irmãs passavam por um problema na família que o meu amigo não passava. E elas eram muito atormentadas, passavam mesmo por dificuldades. E me lembro
que na altura o meu amigo conversou conosco para nós irmos lá fazer oração e tentarmos ajudar as irmãs. Só que nós, ao chegarmos lá, a primeira coisa que nós fizemos era anunciar Jesus Cristo. Amém. E foi o ponto principal, porque nós dissemos, olha, nós podemos fazer tudo aqui, mas se vocês não aceitarem, não tiverem a vossa vida estar em Cristo e Cristo habitar em vós, nós até podemos orar agora, tudo muito bem, mas as coisas vão continuar na mesma. E depois de nós falarmos aquilo, pastor, elas receberam Jesus como Senhor e Salvador, lhes fizemos assentar numa igreja e desde aquela data até hoje, eu fui para Angola, elas disseram, nós nunca mais tivemos o mesmo problema, estamos bem, estamos felizes em Cristo Jesus e nada nos acontece. Então, como experiência daquilo que o pastor estava a falar, eu pelo menos já vivi essa realidade. Já vivi essa realidade e é mesmo o caminho certo é esse. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como, não tem como. Por isso é que eu, Nelson, eu acho às vezes, assim, pessoalmente, e sem querer ofender ninguém, mas eu acho às vezes uma comédia Certo. ter essas questões de libertação. Eu acho uma comédia porque você sabe que essa vida, não é? Leva uma vida de fornicação, de adultério, não é? De alcoolismo. Pronto, leva uma vida devassa, uma vida. E você está aí a orar porque Deus liberta essa vida, todo feiticeiro, todo não sei o quê. Meu irmão, a única oração que Deus ouve, ok? Para um pecador é oração de arrependimento. Uhum. Porque Deus diz que os nossos pecados é que fazem separação para que Ele não atenda, não escuta a nossa oração. É o pecado. E quando voltamos para a questão de Davi, você vai ver que Davi, quando lhe é passado a mensagem de que você é o pecador, você que fez, Davi, quando chega perante o Senhor, ele faz aquela oração linda que nós falamos muito, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo, lava-me com sabão. É o quê? É oração de quê? É oração de arrependimento. Então, tem que ter essa oração de arrependimento. Agora, também eu não vou me fechar numa caixa, não é? Dizendo que Deus não pode usar, não pode por algum motivo, não é? Porque Deus ele é soberano, nós também não vamos meter Deus dentro de uma caixa. Ele pode Uhum. usar, pode até ouvir a oração de um ímpio por causa de um propósito que ele tem com essa pessoa. Pode, né? Uhum. Mas não é regra, não é regra, porque a regra é a Bíblia. A regra é a Bíblia, não é regra. Ok. Jonas, quando desobedeceu Deus e foi achado na barriga do peixe, qual foi a oração de Jonas? Arrependimento. Arrependimento. Todos aqueles que pecam e vão perante Deus, eles não fazem oração, Senhor, me faz próspero, Senhor, faz com que aquele negócio dê certo, Senhor, vem me abrir as portas. Não, 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 não. Oração de arrependimento. Por quê? Porque você precisa conectar com Deus. Ok. Pastor, por exemplo, a bruxaria, nesse caso, é consequência do pecado ou da maldição? Bruxaria, quando atinge a tua vida, Sim, tipo, quando atinge, por exemplo, uma família, a vida de alguém, é, é consequência do pecado ou da maldição? Porque tem muita gente, por exemplo, eu já vivi essa realidade na igreja em que eu frequentava há uns tantos anos, que muita gente mesmo estando em Cristo, mas a bruxaria ainda continua, quer dizer, atingia a vida dessa pessoa, mesmo estando em Cristo, muita gente foi atingida. E agora eu queria saber se é consequência da maldição ou do pecado. olha, eu vou responder dizendo o seguinte: tem de ser pecado. Por quê? Ok? Porque a condição para atingir as nossas vidas é pecado. Quer dizer, a causa tem de ser pecado. E por que tem de ser pecado? Porque a palavra de Deus,
ela vai me dizer em 1 de João, não é? Ela vai me dizer que o maligno não toca naquele que é de Deus. Não toca. Ok? Certo. Então, se o maligno não toca aquele que é de Deus, e se está a tocar naquele que é de Deus, você tem duas opções. Primeira, seria a questão de Jó, porque há um propósito de Deus, ok? Certo. E segunda, é porque nós estamos fora da proteção de Deus. Porque Salmos vai nos dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E se você for ler esse Salmos, que é um salmo muito famoso, vai dizer 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas não te sucederá. Não é? A praga noturna, não vai acontecer na tua vida. Por quê? Porque você está a habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se te Certo. tocar, se te tocar, é porque há pecado na tua vida, há alguma falha na tua vida, que está a dar autoridade a Satanás de poder tocar a tua vida. Porque Satanás precisa da Uhum. autorização. E Satanás, ele vai chegar assim a Deus e vai dizer, Deus, estou a conjunturar, hein? Estou a conjunturar. Certo. Certo. Deus, você diz que sou os teus, os que andam contigo, é que eu não posso tocar, por exemplo. Mas olha a vida do Gil. O Gil está com uma vida, olha só, ele é um adúltero, ele está dormindo com uma outra mulher que não é a mulher dele. Olha só, ele é um beberrão, olha só, ele é um drogado. Então quer dizer que eu tenho legitimidade de tocar a vida dele. E Certo. Deus vai dizer o quê? Toca. Toca. Por quê? Porque Deus vai dizer que Deus não toma, não é, o culpado por inocente. Deus não toma o inocente por culpado. Então, o que é isso? Justiça de Deus. Deus é justo. Se você está a falhar, se você está dando legitimidade para Satanás tocar na tua vida, Deus não vai se opor. Ok. Ok, pastor. Porque eu tive umas experiências em que eu vi, por exemplo, pastores a serem mortos por causa de bruxaria. Então, por isso que me surgiu essa questão agora. Será que o que aconteceu? O pastor o poder de Deus não se fazia sentir na vida dele, porque era muito estranho, pastor. Tipo, um veio e morreu, o outro também morreu. Tipo, pastores a morrerem assim, tipo, por causa de bruxaria. E eu fiquei assim muito. Será que é permissão de Deus? E as pessoas criam uma confusão na igreja e, tipo, estragou tudo mesmo naquela época, ou naquele ano. Acho que foi 2013 ou 2014. E eu me pergunto sempre, pastor, será que é o pecado que faz aquilo, por exemplo, os pastores serem abatidos no mundo das trevas, ou era maldição? E graças a Deus o pastor já conseguiu explicar que são só duas coisas que podem acontecer. Ou é permissão divina, ou o pastor não está andando mesmo certo. Porque se não tiver que andar, fica complicado. Porque é assim, porque o título pastor, ou melhor, eu vou colocar assim, pastor não é sinônimo de santidade, Certo, ok? Pastor não é sinônimo de santidade. Pastor é uma função que alguém exerce, não é? Dado pelo dom ministerial da parte de Deus. Então, eu posso ser pastor e ser adúltero. certo, Nada me trava de eu ser adúltero. Eu posso trair a minha esposa. Eu posso ser um drogado. Eu posso fazer tudo aquilo, não é? Que é de mal que existe aí, todas as ofertas que o diabo apresenta, eu posso fazer. Não é o fato de eu ser pastor. Pastor não é sinônimo de santidade. Agora, compromisso com Deus é que faz com que eu não entre nessas práticas.
compromisso com Deus, a sua palavra. Então, você pode ter questões como essa, de pessoas com título. Eu não estou a dizer que seja esse o caso. Só estou a dizer que pode ter essa questão. Pessoas com título de pastor, mas com uma vida desregrada, uma vida que não tem nada a ver, não é? Porque eu digo assim, e eu gosto de falar isso de forma assim, eu falo mesmo alto, tá? Eu gosto de falar alto. Posso dizer assim, olha, podem reunir todos os feiticeiros da Angola, podem meter o meu nome em sapo, podem fazer boneco de mim, fazer e picar e lançar e meter sangue e passar na peneira e pôr todo tipo de trabalho que vão fazer. Se eu estiver em Cristo Jesus, nada disso vai acontecer. Amém. Nada disso vai acontecer. Essa é a segurança que eu encontro na palavra de Deus. Porque Amém. se não era isso, então não faria sentido Deus dizer que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Amém, pastor. Amém. Ele vai nos dizer que aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Amém. O maligno não toca. E feitiçaria, bruxaria, isso é obra do maligno. Não pode tocar. Se tocar, tem duas coisas. Ou o homem não está andando bem, ou então Deus olhou e disse, não, esse homem aqui, às vezes por não estar andando bem, estar a manchar muito o nome de Deus, Deus vai dizer, o que aconteceu com Eli? Eli caiu e morreu, por quê? Os filhos estavam a fazer besteira e Eli não estava a conseguir corrigir os filhos. A arca foi embora. Deus preparou Samuel. Eli ainda estava em vida, mas Deus já tinha falado com Samuel para dizer a Eli, olha, eu vou te substituir, você está mal. Então, acontece. Pastor, agora tem uma outra situação, já vamos terminar daqui a pouco, que é bastante pertinente e eu tenho visto em muitas congregações, muitas igrejas. Por exemplo, um pastor que trabalha com a magia, porque existem muitos servos, muitas pessoas que dizem ser servos de Deus, e até a Bíblia já diz que muitos serão falsos. Vamos supor, por exemplo, que existem alguns que são falsos, pastor, e trabalham com magia. Se tiver que abençoar, por exemplo, a vida dos seus crentes, das suas ovelhas, aquilo é bênção mesmo, pastor, ou é maldição? Até você já está perguntando com dúvida, é como se fosse uma pergunta retórica, né? Eu já sei a resposta, mas por quê? Porque... Eu vou dizer o seguinte, e é o que eu disse há pouco tempo, né? O meu Deus, ele é um Deus incomparável, ele é um Deus que nós não tem como nós colocarmos Deus dentro de uma caixa. Amém. Não tem como nós colocarmos Deus dentro de uma caixa. Então, eu diria o seguinte, ele pode usar a boca daquele homem, para abençoar um servo seu que ele tem um propósito. Certo. Pode. Porque isso já é uma questão muito ligada com aquilo que é a vontade de Deus. Isso já é uma questão que é a vontade de Deus. Porque você vai ver que, por exemplo, Moisés, quando ele pega na vara e atira, e aquela vara se transformou em serpente, aqueles magos feiticeiros que estavam aí ao lado de Faraó também fizeram o mesmo. Então, há essa imitação, mas só que o segredo em você ver obra de Deus e obra de Satanás
é que a obra de Deus, ela prevalece. Amém. A obra de Deus, ela prevalece, ela permanece. E a obra de Satanás, ela termina. Não tem duração contínua. Amém. Por quê? Porque é imitação. Satanás, ele imita. Ele imita. Mas ele não faz de tal maneira que vai ser permanente. Ok? É como nós falamos aqui na brincadeira, né? Aqui em Angola fala que obra de chinês não dura. Tem preconceitos, não? Sim, sim, sim. Um falatório aqui diz que obra do chinês não dura, não é? Mas parece que o Covid está durando um bocadinho, mas pronto. Obra de chinês não dura. Isso é só para quebrar o gelo. Eu não estou a ser preconceituoso, não. Mas o que é de Deus, ela permanece. O que é de Deus, ela permanece. Amém. O que não é de Deus, ela emociona, mas não acontece nada. Tem muita gente que recebe profetadas, e eu chamo de profetadas, não profecias. Tem muita gente que recebe profetadas, sai do culto com espírito, com ânimo alegre, não é? Com um pensamento positivo, mas depois a coisa não acontece. Porque o que não é de Deus não vai acontecer. Mas se for de Deus, pode levar 10 anos, 20 anos, 15 anos. Amém. A coisa vai acontecer. Amém. Vai acontecer, porque o que é de Deus, ela permanece. Agora, é importante dizer que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que tem pessoas que Deus, eu acredito, que tem pessoas que Deus cura nessas igrejas onde nós sabemos que fazem maracutaias, fazem lá das suas. Eu acredito que tem pessoas que Deus cura. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E se aparecer alguém com um coração fiel, com fé, e que acredita mesmo em Deus, Deus, ele olha para esse coração. Amém. Ele olha para esse coração. Por isso é que Paulo ele dizia, importa que Cristo seja pregado, ainda que for para agravar as minhas prisões, ainda que for para permitir que me torturem mais, mas Cristo está a ser pregado. Então, até nesses lugares que pregam porque querem dinheiro, que fazem coisas tudo baseado na carne, no homem, Deus pode olhar um coração sincero que o busca em espírito e em verdade naquele lugar e se compadecer daquela vida. Então, esta é a vontade de Deus. Por isso é que eu vou lhe dizer, olha, não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Ele é poderoso, pode agir. Amém, pastor. Eu já quis terminar, mas saiu aqui uma questão que é como podemos distinguir as profetadas, pastor? Olha, vou te dizer uma coisa. Prepara uma outra ocasião. Que podemos falar desse tema. Eu acho que também estava pensando nisso. E eu posso falar sobre esse tema. Eu posso trazer aqui, não é? Formas de nós olharmos para uma profecia, porque a Bíblia ela dá fórmulas. Porque a Bíblia diz que as profecias devem ser julgadas. Então a Bíblia ela nos dá forma de nós sabermos quando é que essa profecia é de Deus e quando é que ela não é de Deus. Ok? Amém. Mas uma das formas muito fácil e rápida de você distinguir uma profecia é se ela se cumpre. Ok. Essa é a forma mais rápida. Mais rápido, mais simples. Mais simples. Agora, biblicamente, tem aquilo que são as funções que uma profecia deve trazer para as nossas vidas, não é? Certo. Tem como distinguir uma profecia de Deus, de uma profecia do homem, quais são as fontes da profecia, porque tem uma fonte que é divina, tem outra fonte que é diabólica, tem outra fonte que é humana, ok?
Então, se eu tiver que responder aqui, não vamos acabar hoje. Pastor, a Mari já disse que ficou já agendado. Vamos falar de profecia um dia. E vamos passar um baixo assinado. Mas Profe... estamos disponíveis se por acaso haver uma disponibilidade na vossa agenda, Certo. avisarem, a gente vai se preparar para poder responder as questões nesse aspecto. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu estou muito feliz, né, pastor? Eu não sei se o pastor tem mais alguma coisa para nos abençoar, se há mais uma coisa que nos escapou da nossa parte, o pastor poderia acrescentar, para nós estarmos mais satisfeitos ainda. Antes da minha conclusão, eu vou ler aqui um versículo, não é? Que quem é membro de nossa igreja já sabe. Eu sempre leio isso, porque é muito importante que a gente tenha isso em mente. Todo cristão deve ter este versículo em mente, que é o Deuteronômio 29, 29. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ok? Amém. Então, o que eu quero dizer ao ler este versículo? Eu quero dizer que há muita coisa que Deus não nos revelou e com certeza nós não saberemos como explicar, como trazer aqui. Ok? Porque são as coisas que Deus encobriu. Deus guardou para ele, Deus sabe por que guardou para ele, mas não nos revelou. E as reveladas, que é a palavra de Deus, esta aqui é que nos permite nós falarmos. Então, vai ter muita coisa, vai ter muita pergunta que talvez não vai ter resposta, porque Deus não nos revelou. E nós não somos conhecedores de toda a sabedoria, nem somos os donos da razão. Certamente que haverá uns que vão concordar, outros que não, dependendo do ponto de vista e como eles olham para a palavra de Deus. Mas o que nós podemos entender da palavra de Deus foi isso que nós tentamos transmitir aqui. E eu quero concluir dizendo o seguinte, fazendo aqui umas perguntas que diria assim retóricas, né? Se você é nascido de novo, se você é nova criatura em Cristo Jesus, se a cruz faz parte da tua vida, então não precisa se preocupar. Ainda que o maior bruxo ou feiticeiro do mundo, não mande ou vai mandar algum tipo de bruxedo, coisa contra a tua vida, quero te dizer o seguinte, nada vai acontecer na tua vida. Nem mesmo se colocarem o teu nome aonde quer que for, nada vai acontecer. Por quê? Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, são essas palavras que eu quero deixar aqui para vocês. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, pastor, e ficou agendado aqui mais um programa, uma live com o pastor. E queremos agradecer a todos aqueles que puderam acompanhar. Eu vou estar a gravar o live, vai estar mesmo disponível. O Instagram já dá a possibilidade de gravar, ficar no IGTV. Então vai ficar já lá gravada. A primeira parte já está gravada, então essa segunda parte também vai estar gravada para quem quiser acompanhar, partilhar para os demais e ajudarmos os outros também a crescerem na fé. Então, pastor, mais uma vez, Deus abençoe mesmo muito. Nós estamos muito felizes, as pessoas já saíram aqui repletos e esperamos contar com o pastor mais uma vez na próxima oportunidade. Amém. Amém. Obrigado, Nelson. Agora eu posso respirar de alívio, porque já acabou. Estou aqui debaixo do ar-condicionado, mas respirar muito. Essa questão é quente e eu estava com medo de muitas perguntas aí, mas graças a Deus.
Deus abençoe. Muito obrigado, Nelson. Ok, obrigado, pastor. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado.